Amém. Glória a Deus, bendito e exaltado seja o nome que está acima de todo nome, né? O nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, mais uma quarta-feira estamos aqui para aprendermos a palavra do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Temos tratado do assunto sobre os atributos de Deus, né? Então, nós falamos aqui sobre a fidelidade e da imortalidade. E hoje nós vamos falar sobre a justiça, porque Deus é justiça. E as pessoas confundem muito, né, quando se fala em atributo de Deus, porque um dos atributos do nosso Deus também é amor, ele é amor. As pessoas acham que o amor, ele ofusca a justiça. E o nosso Deus é justo, ele é o justo juiz. Nós vemos isso em Apocalipse, né, o grande trono bravo. Então, a essência dele é uma atribuição dele ser justo, juiz, amém? Fazer justiça, amém? E hoje nós vamos aprender sobre isso, para que tem muitas pessoas que estão confundindo esse atributo de Deus, né, e achando que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ele amou tanto, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas por um período do tempo, vai chegar o tempo da justiça também. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Eu quero que você guarde bem, entenda bem e busque isso para você também, e seja justo também nas suas relações. Seja justo. E eu costumo dizer que, eu já até falei, eu acredito que foi aqui mesmo, que a justiça ela é uma via de mão dupla. Quando ela é para o nosso benefício, a gente quer. Mas quando é para mim fazer justiça, muitas vezes eu negligencio ela. E eu preciso ser justo. Às vezes me prejudicando, eu preciso fazer justiça. Eu preciso ser justo. Porque o nosso Deus é justo. E em nós, cada dia, eu gosto muito de João 1,16, graça sobre graça. Cada dia, queridos, Cristo vem sendo formado em nós. Filipenses 1,6 nos diz que aquele que em vós começou a boa obra é poderoso para te aperfeiçoar, para nos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. E dia a dia eu vou sendo aperfeiçoado. Amém? Então esse estudo sobre os atributos de Deus, sobre a fidelidade, sobre a imortalidade, sobre a justiça, eu também preciso ser justo. E um exemplo bem simples é de um empreendedor, um empregador para um empregado, para um colaborador. Então, às vezes ele demite a pessoa, ele quer sonegar algumas coisas que a lei permite que aquele empregado tenha, mas ele quer sonegar ali ele não quer ser justo, porque vai sair dinheiro do bolso dele. E às vezes ele sonega. Né? Às vezes ele negligencia o direito que é da pessoa. Então que nós possamos ser justos. É ao nosso favor? Não, eu quero justiça, mas é em nosso desfavor, eu também quero justiça. Eu quero ser justo. Amém? Eu quero pedir aos amados que estão aqui para nós fazermos uma oração. Está sendo gravado aqui, amém? Para iniciarmos com uma oração no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em João 15:17, né? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então nessa hora eu quero pedir ao Senhor, para que Ele possa abrir o nosso entendimento, para compreendermos a Escritura e também abrir mais e mais a porta da palavra, para que eu venha falar com ousadia, com intrepidez, com sabedoria vindo do alto para a glória do nome dEle. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, te louvamos, bendizemos e agradecemos o Senhor. E aqui estamos nessa noite para aprendermos mais da tua santa palavra. Palavra essa que nos direciona, que nos instrui, que nos alumia, que nos limpa. Senhor, nessa noite, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra verdadeiramente como ela é. E Senhor, abre-me também a porta da palavra, para que eu possa falar com ousadia, com intrepidez, para a glória do teu santo nome, com sabedoria e com entendimento vindo do alto. E assim nós fazemos essa oração no grandioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.
Podeis assentar, queridos. Queridos, o que é que define a palavra justiça? Eu até escrevi aqui. Justiça é uma virtude moral que inspira o respeito dos direitos dos outros. Justiça é uma virtude moral que inspira em mim o direito, o respeito dos outros. Respeitar os outros, respeitar o direito dos outros. Amém? E dar a cada um que lhe pertence. É seu, vai sair do meu bolso, mas eu vou te dar porque é seu. Isso é justiça. Amém? Então quero ler novamente. Virtude, justiça é uma virtude moral que inspira o respeito do direito dos outros. Amém? E dar a cada um que lhe pertence. E como às vezes a gente retém o que é do outro. E nós precisamos ser justos, irmãos. Ter em nós, porque o nosso Deus é justo. Eu vou te mostrar aqui. O nosso Deus é justo. Ele é o justo juiz, justificador que nos justifica. Ele tem autonomia. Ele é o justo juiz. O justo juiz justificador que nos justifica. Justificou o nosso pecado. Amém? E ele fez justiça por nós. Porque éramos pecadores. Salmo 14. Estávamos destituídos da glória de Deus. Mas ele, na justiça dele, ele fez justiça e nos redimiu. E nós precisamos aprender com o nosso Deus, que é o juiz de toda a terra. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o juiz, é a essência dele, não tem como mudar isso. Ele é imutável. Uma das coisas também que é atributos dele. Ele é imutável, ele não muda. Não dá para tirar isso dele. Não dá. 3:6 de Malaquias fala, o Senhor nosso Deus não muda, ele não muda. Os atributos dele não mudam. De acordo, às vezes, como nós lemos em Tiago, capítulo 1, né? Às vezes tem só nele não há sombra de variação. Como às vezes o ser humano muda, né? Conforme o clima, conforme a situação, conforme a circunstância, o ser humano muda muito, mas ele não tem sombra de variação. Um versículo muito conhecido é 13:8 de Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, não tem sombra de variação. Não é como as estações do ano, clima, não, ele não muda. E ele é justiça. E ele é o juiz de toda a terra. Amém? Eu quero só para nós, obrigado, viu, minha irmã? O Senhor Jesus te abençoe grandiosamente. Copo d'água, aquele que der um copo d'água nos meus pequenos, ele jamais ficará sem galardão, hein? Copo de água fria. Imagina um copão duplo, hein? Que galardão, hein? Mas queridos, mas vamos para a palavra. Eu vou te mostrar que Deus é justiça, o Senhor Jesus Cristo é justiça, e que Ele fez justiça por nós, e o exemplo que Ele dá para nós seguirmos essa justiça, pôr ela em prática no nosso dia a dia, pôr ela em prática na nossa vida diária. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí no capítulo 89, versículo de número 14. Amém? Salmos, capítulo 89, versículo de número 14. São vários versículos, irmãos, que eu vou citar aqui. E se houver algum que você às vezes não conseguir anotar, depois vai estar gravado. E depois também, quem quiser pegar aqui uma foto aqui, também pode ficar à vontade, tá? Tirar foto aqui do Instituto Total aqui, para depois você acompanhar, fique à vontade, tá bom? E depois quem assistir e quiser, é só pedir também que a gente manda também. Amém? Justiça, 89:14 de Salmos, diz assim, ó: justiça e juízo são a base do trono de Deus, do seu trono. Algumas versões dizem do teu trono, a base do trono de Deus. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vai adiante do teu rosto. Então nós vamos aprender também aqui sobre a misericórdia, que ele, dos atributos dele, a misericórdia, verdadeiro, verdade. Mas hoje nós vamos falar sobre a justiça e juízo, é a base do trono de Deus. A base do trono dele é justiça e juízo. E nós vamos falar sobre isso aqui. E é tão interessante, irmãos, que o Senhor, nós vamos ler um texto aqui agora, que fala para nós assim, ó: não glorie o sábio na sua sabedoria,
não glorie o rico na sua riqueza, não glorie o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em me entender e saber que eu faço justiça e juízo e beneficência na terra, porque dessas coisas eu me agrado. Ele agrada da justiça, ele agrada do juízo, ele agrada da beneficência. Então ele agrada. Quer agradar o Senhor? É você ser uma pessoa justa, ter esse caráter de Deus em você, ser justo, fazer justiça, porque a justiça alivia as pessoas, amém? E é tão interessante, abre aí, Jeremias 9:23, e é tão interessante, irmãos, que a gente vê que há muitos que pervertem a justiça, tem a justiça nas mãos, são referência à personificação da justiça, porque a justiça é algo, digamos, abstrato, impalpável, intocável, mas ela é personificada em alguém para fazer a justiça em benefício do outrem, a dar ao outro o que lhe é de direito, mas ela é negligenciada, às vezes por homens que estão em evidência, pervertendo o juízo. Olha o que é que diz aí 9:23 de Jeremias: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e me entender e em saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Por quê? Dessas coisas me agradam, diz o Senhor. Ele agrada da justiça, porque ele é justo. Porque fazer justiça é amar ao próximo, é beneficiar ao próximo, é dar ao próximo o que lhe é de direito, que não me pertence, pertence ao próximo. E muitas coisas que pertencem a nós estão na mão dos outros, por injustiça. Mas o nosso Deus é o juiz de toda a terra. Ele é o juiz de toda a terra. Então, queridos, vamos conhecê-lo, vamos entender ele. E esse estudo é justamente para isso, para a gente entender o nosso Deus, trazer o entendimento para nós do caráter, dos atributos do nosso Deus. Dentre eles que estamos falando hoje, justiça. Ele é justiça. Amém? Eu vou te mostrar que ele é justo. Que ele é justo. Que ele é justiça. Amém? E ele fez justiça por nós. E ele quer que nós também façamos justiça com os outros. Amém? Olha só. Ele é o juiz de toda a terra. Eu fico olhando, às vezes, a gente vê aí os juízes, né, instalados e até tratados com respeito, tem que ser respeitado mesmo, por uma questão hierárquica, né, meritíssimo, mas ele é juiz de uma jurisdição, ele é juiz de um departamento, ele é juiz de um distrito, ele é juiz de uma vara, ele é juiz de um tribunal de justiça, ele é juiz do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Vai para a Argentina, já não tem autoridade nenhuma. Vai para os Estados Unidos, já não tem autoridade nenhuma. A corte máxima lá dos Estados Unidos não tem autoridade nenhuma aqui no Brasil. É limitado o juízo dos homens, a justiça dos homens. Mas o nosso Deus, ele é o juiz de toda a terra. E ele não está dormindo com tantas injustiças que acontecem no Brasil e no mundo. Ele não dorme, a Bíblia fala que ele não dorme, amém? Então ele está visualizando, vendo todas as coisas. Ele é amor? Ele é amor. Ele é misericórdia? Ele é misericórdia. Mas ele é justiça também. É o juiz de toda a terra. Abre comigo aí, 18:25 de Gênesis. Então ele não é o juiz de uma comarca, de uma vara, de um fórum, das instâncias intituladas aí que há
na justiça mundial, brasileira e mundial. Cada país tem a sua organização ali de justiça. Mas ele não é o juiz de uma comarca só. Amém? Gênesis capítulo 18. Deixa eu ler aqui, irmãos, o versículo 19 também. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra e Ló estava lá. E Abraão intercedeu por Ló, não fará a sua justiça. E a Bíblia diz em 1 Pedro que Ló, ele ficava ali, irmãos, assim, afadigado, com tanta perversidade em Sodoma e Gomorra. Ele ficava ali perturbado com tudo aquilo. Abraão intercedeu por ele e disse assim, olha só, na oração, eu acho tremenda essa oração de Abraão, no nível de intimidade com o Senhor. Senhor, só mais uma vez, vem cá. Senhor, se tiver 50 justos, Senhor, e se tiver 40 justos, Senhor, mais uma vez, Senhor, e se tiver 30 justos, não, você vem cá. Gente, que nível de intimidade com o Senhor. Que nível. Conhecia bem a justiça de Deus. Ele conhecia bem o atributo de Deus, que ele é justiça, que ele não ia fazer injustiça, condenar o ímpio com o justo. E a gente nota isso, irmãos, em Malaquias capítulo 3, versículo 18, 16, 17, 18, fala assim, fala para nós assim, que há uma grande diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Outra vez vereis. Por que outra vez vereis? Porque já houve uma separação entre justo e ímpio, e haverá de novo uma separação entre justo e ímpio. Porque há uma grande diferença. Deus é amor, irmãos. Ele tem aí, derramado o amor dele sobre a humanidade, mas muita gente não quer. Vai vir o dia do juízo. Vai vir o dia do juízo. O amor, misericórdia e verdade vem primeiro, está aí. A misericórdia e a verdade está aí. A justiça e o juízo virá. Quem não quer, escolha própria. 14, 12 de Romanos. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A misericórdia e a verdade está aí, Mas o juízo e a justiça também virá. Amém? E nós precisamos entender isso. Então ele ora ao Senhor, porque Abraão conhecia que o Senhor é justo. E muitas vezes nós não conhecemos, irmão. Nós achamos que o nosso Deus é um Deus injusto, um Deus covarde, um Deus mau, um Deus negligenciador, um Deus masoquista, um Deus que gosta de ver a humanidade em sofrimento. Não, ele é justiça. A base do trono dele é justiça. E Abraão mesmo, Ló ainda, não, ele escolhendo a campina, que era tal, mas era o campino, lugar verdejante, mas era Sodoma e Gomorra, escondido. Abraão intercedeu por ele. E olha só, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar, o Senhor dizendo aqui de Abraão, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E Senhor, eu vou ocultar alguma coisa de Abraão? Não. Eu vou ocultar alguma coisa dele? Não. E o Senhor falou, vou destruir Sodoma e Gomorra. E ele entrou no processo ali de intercessão por Ló. E o versículo 25 diz, longe de ti que faças tal coisa, porque sabia que Deus era justiça. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Aí, irmão, Abraão conhecia. E nós conhecemos que o Senhor ele é justiça. Às vezes você está sendo injustiçado. Fica tranquilo, o Senhor é justiça. Ele é o justo juiz. Fica tranquilo, descansa, relaxa, ora, clama por misericórdia por aqueles que têm te perseguido, como diz o Pai, perdoa, eles não sabem o que está fazendo. Tem misericórdia deles, clama por misericórdia dos teus inimigos. Amém? É o que a Bíblia nos ensina, né, em Mateus capítulo 5, 44.
Então ele é o juiz, irmãos, eu preciso entender isso, de toda a terra. Não é de uma comarca, não é de um fórum, não é de um TRE, TSE, dos STF, não, ou que seja da corte marcial de algum país, não, dentro de uma jurisdição, não, que é válida ali geograficamente dentro daquela jurisdição, saiu daquela jurisdição, perdeu o poder de atuação, não é juiz mais. O homem saiu ali daquela região geográfica ali, saiu daquele país, ele já não é juiz mais no outro país. Mas o nosso Deus não, é o juiz de toda a terra, de todos. Amém? Eu preciso entender isso. Aleluia! Ele é o juiz. Agora abre comigo aí Lucas capítulo 18. O juiz iníquo, né? Na passagem aí do juiz iníquo. Porque tem juiz iníquo, irmãos. Tem juiz dentro de uma jurisdição que ele é iníquo. Ele é iníquo. Ele é ímpio. Ele é ímpio. E às vezes o juízo ele é pervertido por interesses, por emoções, por várias coisas, né? Por grau de parentesco. Posso ler? Eu vou ler aqui, querido, só o versículo de número 5, para ganharmos tempo, tá? Todavia, isso é o juiz dizendo, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune. O juiz, essa viúva está me importunando tanto, que eu vou ter que fazer justiça, porque a justiça, ela está na mão de alguém. Fazer justiça, irmãos, nós precisamos entender, está na mão de alguém. Então eu vou fazer justiça para ela. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, como que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles? Parece que tem hora que Deus não está vendo nada. A injustiça está deitando e rolando, o povo está fazendo, acontecendo, deitando e rolando, e parece que nada está acontecendo. Ainda que tardio para com eles, porque Deus, queridos, misericórdia e verdade vai adiante do rosto do nosso Deus. E o versículo 8 diz, digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então o Senhor, queridos, se um juiz iníquo fez justiça a uma viúva que clamava, imagina o nosso Deus, aos seus que clamam Ele de dia e de noite para fazer justiça. Então, queridos, eu preciso entender que a base do trono de Deus é justiça e juízo. A base do trono dele, que o nosso Deus, atributo dele, justiça. E a base do trono dele é justiça e juízo. Eu preciso entender que ele se agrada da justiça, do juízo e da beneficência. Ele se agrada. Ele se agrada de mim, se agrada de você quando você faz justiça. Como a justiça que estava nas mãos desse juiz iníquo. Mas eu vou fazer justiça a essa mulher. E quantas vezes a justiça está em nossas mãos e a gente não faz justiça? Por algum tipo de sentimento, por algum tipo de interesse, por algum tipo de negligência, de sentimento, de emoção que a gente está sentindo. Então a gente precisa fazer justiça. O Senhor agrada, Ele é o juiz de toda a terra, e a base do trono dele é justiça e juízo. Deu para entender? Deu para entender? E Abraão falou, o senhor vai condenar o justo com o ímpio? O Senhor é o juiz de toda a terra? Não, Abraão conhecia. Abraão conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia, ele sabia que Deus era justiça. Então, quando você começar a entender que o nosso Deus, Ele é justiça, você vai ficar tranquilo. Você vai pegar o seu problema, a sua questão, e entregar nas mãos dele. Senhor, está aí.
Está aí, está nas mãos do Senhor. Faz justiça. E é melhor Ele fazer justiça, porque Ele faz justiça com misericórdia. E às vezes a gente faz justiça contra os nossos inimigos, com ímpeto, com raiva, e fazendo justiça, fazendo injustiça. Então é melhor entregar nas mãos do Senhor. O Senhor faz justiça, porque Ele vai fazer justiça com misericórdia. Ele vai fazer a justiça com misericórdia. Deu para entender, irmãos? Porque muitas vezes a gente faz justiça fazendo injustiça. A entrega nas mãos dele. Os irmãos, deu para entender? Porque eu quero que os irmãos entendam bem, porque muitas vezes tem alguém que nos persegue, alguém que nos faz mal, alguém que está nos importunando, alguém que está nos prejudicando. E a gente quer fazer a justiça com as próprias mãos. A Bíblia diz em Tiago 20 que a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. E às vezes a gente faz a justiça aos nossos próprios olhos com ira. Não está operando a justiça de Deus contra alguém que nos persegue. Amém? Então o Senhor está nas mãos do Senhor. Que aí eu sei que Ele vai fazer justiça, mas vai fazer com verdade, vai fazer com misericórdia. Amém? E quando eu tiver que fazer justiça com alguém que não é um perseguidor, queridos, eu vou fazer justiça tranquilo, sem estar preso a nada. Espero que os irmãos tenham entendido essa diferenciação aí. Amém? A ira do homem, amém? Deu para entender, irmãos? Porque muitas vezes, por exemplo, porque uma coisa é você fazer justiça com alguém que está te caluniando, tem alguém me caluniando. Ó, você está expulsando demônio aí pelo espírito de Beelzebul. Isso aí está te caluniando. É uma coisa. Agora, outro tipo de justiça que a gente tem que fazer é, por exemplo, o empregado e o empregador, que não são inimigos. E aquela pessoa é inimiga, às vezes, da gente. Os irmãos estão dando para compreender? Está dando, tá? Porque há níveis, digamos assim, há níveis de fazer justiça. Amém? Então, que a gente possa estar desprendido de emoções, desprendido de sentimentos, de ira, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E vamos fazer justiça, irmãos. Que tiver na minha mão para fazer, eu vou fazer justiça. Amém? Eu me lembro rapidamente, pastor Valmir, que certa feita nós, só para os irmãos entenderem, nós fomos até o monte, com várias pessoas da igreja, com vários jovens, e dentre aqueles jovens tinha um casal que estava namorando. E os pais, não, pode ir, o pastor Edilson pode ir tranquilo e tal. Nós fomos para o monte, oramos, fizemos um propósito de oração, e de repente alguém chegou lá no ouvido dos pais. Olha só como que o diabo atua. Chegou lá no ouvido dos pais que aquele casal não foi para o monte nada. Eles falaram que foram para o monte comigo, mas não foram para o monte, foram para outro lugar. Aí a mãe veio até ele, pastor Edilson e tal, chegou essa conversa aqui no meu ouvido, eu estou atônita e tal. Eu falei, aqui, fique em paz. Eles estavam no monte com nós. E tem inúmeras testemunhas, não só eu não, tem inúmeras testemunhas. Eles estavam no monte com nós. Não, pastor, só o senhor ter falado está ótimo. Que delícia fazer justiça. Se quisesse prejudicar os dois. E quantas pessoas, não, estava no monte mesmo, não, eles não foram não, viu? Quantas vezes a gente faz isso? Eles não foram, não gosta que é casal, é agora que vocês vocês estão na minha mão agora. É Deus, seu trabalho mesmo, hein? No monte orando, buscando. Quantas vezes a gente está na nossa mão, como é delicioso, irmãos, fazer justiça. Fica tranquilo, mãe. Eles estavam no monte orando. Que delícia fazer justiça. Amém? E que a gente possa, irmãos, fazer justiça. E se está difícil fazer justiça, Senhor, me ajuda. Entrego nas tuas mãos. Abra aí comigo em Tiago 20, que tem várias referências aqui. Nós não podemos. Os irmãos estão entendendo?
Entenda que o nosso Deus, Ele é justiça. E Ele é o Senhor, Ele é o juiz de toda a terra. Tiago capítulo 1, versículo 20. Amém? Pode ler? Amém. Ó, porque já até citei, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? Tiago 1:20. Glória a Deus. Amém. Então não vai querer fazer justiça irado, não. Porque você vai ser injusto. Aí depois, o que era para ser justiça para você, vai virar contra você. Porque a justiça, lembre bem, ela é uma via de mão dupla. Ela me beneficia também, mas também, às vezes, ela pode me levar em cárcere. Me levar em cárcere. Amém? Os irmãos entenderam? Amém? Então, eu quero ser justo. Eu quero agradar o Senhor. Então, eu quero fazer justiça. Ainda que seja com dano próprio. Ainda que seja saindo do meu bolso. Mas eu quero fazer justiça. Amém? E quantas pessoas fazem justiça, irmãos? Dá uma esbarradinha no carro, no supermercado lá, amassa e... injustiça. Né? Quebra alguma coisa do outro lá e passa lá raspando, quebrou o retrovisor e lembre-se, o nosso Deus é justiça. E Ele é justo com nós também. Ele é amor? É. Mas Ele faz justiça também. Ao nosso favor e ao nosso desfavor também. Ele não refresca não. Amém? Por isso que eu fico tranquilo, pastor. Tanta coisa que a gente vê o pessoal fazendo de aberração, brincando com Deus. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas 6, ó, com Deus não se brinca não. Com Deus não se zomba não. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne vai ceifar corrupção, vai colher corrupção. O que semeia no Espírito, o Espírito vai ceifar, vai colher a vida eterna. Não brinca com Deus não, porque Ele é justo. Ele é justo. Então eu quero ser sábio e pegar a justiça de Deus só para me favorecer. Então eu não quero fazer nada de errado para a justiça de Deus me desfavorecer. Deu para entender? Amém. Deu? Amém. O senhor ia falar, pastor Valmir? A gente tem muita oportunidade de fazer justiça, de ser justo, né? E o senhor citou aí com relação às pessoas não assumir as responsabilidades quando bate, né? Sabendo ou não, né? Eu lembro que eu estava vindo, não sei se é de Neve de Belo Horizonte, e aqui chegando na Pacaluz, descendo ali, o cara parou, os carros pararam na frente dele e ele teve que parar. E não teve jeito, eu encostei, não estava correndo, mas a distância, o carro não era freio ABS, e o carro, quando não é freio ABS, tem um tempo mais, né? Para parar e encostou no carro dele, e era o primeiro dia de trabalho dele na empresa. Eu falei, nossa, moço, eu tive que parar de uma vez, porque o cara parou na minha frente e tal, o jovem, né? Eu sei que eu estou errado, mas como é que eu vou fazer? Primeiro dia do meu trabalho, meu Deus. Eu falei, não, meu filho, você não está errado. Você não está errado. Fica tranquilo, não vou ligar para sua empresa e eu vou assumir. Tá? Você não está errado. Eu deveria estar com uma distância maior do seu carro para não chegar até você. Aí a gente resolveu, liguei para a empresa, vim em casa, trouxe ele, porque eu passei no posto policial, não, foi na 040, lá em Contagem, tem que ser na Federal. Eu falei, não, vamos em casa, vamos resolver isso agora. Liguei para a empresa, disse, olha, ele vai levar o carro dele para o seguro, o carro seu para o seguro, ele não tem culpa, então, questão do trânsito, e está preocupado com o primeiro dia de trabalho dele. O pessoal da empresa aceitou com total naturalidade, mas se fosse outro aproveitador, né? Com certeza aproveita, não, você vai, conserta o seu carro, eu vou consertar o meu. Cada um assume o seu, né? Como se isso fosse justo, né? Justo. E a gente precisa, irmão, ser justo. Você tem que ser justo, porque o nosso Deus é justo, é atributo dele, ele é justiça.
Ele é justiça. E a gente tem oportunidade, pastor. Tem. Volta troco errado. Não, é isso aí. Eu levei uma carga de material, na época dava na faixa de R$3.800. Eu sabia mais ou menos a média. Aí a menina, a dona, né, do dono, fez as contas lá, mas quando ela bateu 3, não são 3, são 5. São 5.800, 2.000 a mais. E eu daquela correria, fui no banco, depositei o dinheiro, o cheque e tal. Vim no carro fazendo as contas, não, tá errado. Tudo estava tudo por escrito, né? Cheguei, fiz as contas, cheguei em casa, liguei para ele. Pessoal, olha, tem um erro aqui no valor, tá? Ô, seu Valmir, fica tranquilo, vê quanto eu tenho que repassar para o senhor que eu, tá? Eu deposito, o senhor falou, não, eu que tenho que te devolver. Só que você confere a sua calculadora, que eu creio que não é erro seu. A sua calculadora, quando você digita 3, está saindo 5. E se for, é provável que você já tomou prejuízo com muita gente. Foi a calculadora, realmente. E com certeza, é a calculadora que a gente faz conta, e já tomou muito prejuízo aqui. E aí tem gente, pode aí eu falei assim, olha, eu vou deixar compensar e saco para você o valor. Eu falei, não, na outra carga a gente desconta os 2.000. Quer dizer, então você tem a oportunidade de cometer ilícito até sem as pessoas saberem. Mas e Deus? E isso, pastor Valmir, é tão profundo, irmãos. O Senhor Jesus Cristo nunca vai te abençoar baseado numa injustiça. Não. Nunca. E eu preciso, não, Deus está operando, hein? Olha lá, tem 2.000 a mais, hein? Deus, hein? Dizimista fiel, ó. Nunca, irmãos, nunca. Eu me lembro quando eu trabalhava com venda, às vezes o pessoal passava dinheiro a mais, eu devolvia, eu falava, mas tá devolvendo? Eu brincava assim, ó, dinheiro seu eu só quero se você me dá. Se chegar para mim e fazer toma esse dinheiro aqui, ó, eu estou te dando 100 a mais. Aí eu pego. Mas não é meu, é seu. E quantas vezes, irmãos, a gente atribui uma bênção de Deus fundamentada numa injustiça. E Deus é justiça, irmãos. Amém? Então nós precisamos aprender isso, queridos. Aprender isso. É meu. É meu. Não é meu. Passou, tal, devolve. Estragou, conserta. Amém? Porque Deus é justiça. Deus é justiça. O Senhor Jesus Cristo é justiça. Nós vemos aqui. E Ele fez justiça por nós. Eu quero ler alguns textos aqui rápido. De descobrir a justiça de Deus. Onde? E depois eu quero falar o que Ele espera de nós aqui como cristãos, não crentes. Porque crente até o diabo 2,19 de Tiago. Como cristão, como semelhança dele, seguidores dele aqui na terra. Vamos lá? Então quero te mostrar que Deus é justo, juiz, justificador e faz justiça, e Ele fez justiça por nós. Abra sua Bíblia comigo aí, Romanos capítulo 10, versículo de número 2 e 3. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 2 e 3. E como é bom ser justo, irmãos. Como é bom ser justo, sabe? Seja qualquer, amém? Olha aqui para mim, irmãos, por favor. Acharam? Seja qualquer autoridade, de qualquer instituição, de qualquer lugar, ele te parou. Que delícia é chegar de peito aberto. Eu não estou na injustiça, filho. Estou dentro da justiça. Estou dentro da legalidade. O que você quer? Habilitação? O que você quer? Documento do carro? O que você quer? Pode averiguar as câmeras aí para ver se eu fiz agora. Pode ficar à vontade aí, ó. Pode. Que delícia é ser justo. Que delícia. Como que isso é bom? Nós vamos ver um texto aqui. Amém? Mas vamos lá então. Olha só. Porque ele deu o testemunho de que tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Tem gente que é zeloso, mas não tem entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não sujeitaram a justiça de Deus. Quantas pessoas querem estabelecer sua própria justiça?
Como os judeus aqui, está falando dos judeus, queriam estabelecer a justiça de Deus através da lei mosaica. Mas aí eu quero te mostrar mais o que é a justiça de Deus. Vamos para 1 Coríntios capítulo 1. Nós estávamos, irmãos, desgarrados, separados da glória de Deus, mas Deus fez justiça por nós. Ele fez justiça por nós. Por quê? Ele é amor. Por quê? Ele é justo. Ele viu, opa, Sama, ela não tem nada a ver com o que Adão fez. Aldineia, não tem que fazer justiça. Como o Senhor é bom, irmãos. Olha só, 1:29, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria de Deus, justiça e santificação e redenção. Em Jesus Cristo foi feito justiça. Amém. Amém. O homem está separado da glória de Deus. Não havia quem fizesse o bem. Salmo 14. Mas o Senhor Jesus Cristo, Deus se manifestou em carne, o mistério de Deus Cristo. Grande é o mistério da piedade, Deus manifestado na carne. Deus se manifestou em carne e fez justiça por nós. Ele desceu à morte de cruz, irmãos, o Todo-Poderoso. Desceu a paz, desceu, irmãos, como ser humano, como diz em Filipenses capítulo 2, se humilhou até a morte de cruz. Para quê? Para fazer justiça por você. Agora você acha que uma causa desse tamanho, ele vai te abandonar. Ele está sendo injusto. Ai, como o ser humano é a mentalidade pequena, né? O que ele fez por nós, irmãos? Vocês estão entendendo o que ele fez? Desceu ao mais baixo nível, se humilhou para fazer justiça. Amém? Então ele fez justiça por nós. Onde se descobre a justiça de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Posso ler? Que diz assim, ó: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. No evangelho se descobre a justiça de Deus. E quando eu começo a descobrir que o Deus Todo-Poderoso, ele ama, ele se agrada da justiça, ele fez justiça por nós, e ele vai continuar fazendo justiça por nós. Então tem algo te oprimindo? Ele vai fazer justiça. Tem alguém oprimindo, fazendo covardia, inventando calúnia, inventando, às vezes, por exemplo, né? Já ouvi falar que às vezes um policial não gosta do outro, aí fica mandando multa para o outro lá e tal, fazendo injustiça. Queridos, as instâncias que regem a nossa nação estão fazendo injustiça. Calma! Deus é justiça. Ele é justiça. Calma. Calma, mas eu entrego na mão dele. Porque ele é misericordioso e verdadeiro. E ele vai chegar com misericórdia. E as pessoas precisam ser tratadas também com misericórdia. Porque elas precisam ser salvas também. E às vezes a gente é rígido, né? Senhor, vai lá, mas quebra só uma perna. Senhor, quebra. Não quebra, Senhor. Arranca só os dois dentes da frente. A gente às vezes é assim. Mas o Senhor não, vai com misericórdia, verdade, e dando chance de arrependimento. Por isso que eu preciso entregar para ele. Senhor, não. Destrói, Senhor, mas não fura os dois, não. Você é justo. Fura só um. Não, irmãos, Deus é justo, Ele vai com misericórdia. Por isso que a gente precisa orar. Por os que estão, é o que a Bíblia diz para nós em Romanos, né? Que a gente tem que orar pelos que estão em eminência, que estão no comando, que estão na condição de fazer justiça para a nação,
para o povo, os governantes, os três poderes que regem a nação. Amém? Por isso que a gente precisa de orar. Então no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Agora eu quero ler aí, ainda em Romanos 5, 13 a 21, que diz assim, irmãos, olha só, como que eu vou duvidar de um Deus que ele é justiça, ele não muda, que ele fez justiça por nós, ele se humilhou até a morte de cruz, para nos redimir, salvação, redenção, santificação, justiça. Eu não vou duvidar dele não, em ocasião nenhuma da justiça dele, em ocasião nenhuma, que olha só, irmãos, vou ler rápido, tá? Romanos 5, 13 a 21, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado havendo lei, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, Cristo. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Olha como que Deus é justiça. Irmãos, isso aqui dá para parar, tipo assim, vamos criar aqui um teatro nisso aqui. Adão pecou, e o diabo sabe que Deus é justiça. Ela transgrediu, tem que fazer justiça, por isso que a Bíblia fala, irmão, 1 João, que Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Por isso que se eu vacilar, pecar, eu preciso correr e pedir perdão, para o diabo perder toda a autonomia de acusação contra mim. Se eu vacilei, me perdoa. Aí se eu estou perdoado, não tem mais, a dívida foi paga. E às vezes tem gente, não, eu peço perdão amanhã, e o diabo, queridos, olha só, e não foi assim um dom como ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, irmãos, o juízo veio, porque Deus é justiça, tem que fazer, ele é o juiz de toda a terra, ele é justo. Não vou pecar isso não, rapaz, não, se fosse uns capetinhos aí eu até condenava eles, mas os dois é meu chegado. Como que a gente vê isso, né? Adão e Eva é meu chegado, eu não vou condenar eles não, a morte não vai reinar não, ele é que manda, a morte não vai reinar não, isso é meu chegado. Como que tem isso no nosso meio hoje? Transgressão da lei, da ordem, mas o juízo veio por uma só ofensa, porque Deus é justiça, em nosso desfavor. O juízo veio, pastor Valmir, em nosso desfavor, porque Deus é justiça. A justiça virá a nosso favor, e é isso que eu quero. Eu quero ser justo, quero fazer justiça, eu quero a justiça ao meu favor, eu não quero a justiça de Deus em meu desfavor, não, porque Deus é justiça. Amém? O juízo veio por uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Justo juiz, justificador que nos justifica. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, Cristo, 1,30 de 1 Coríntios, foi feito justiça por nós. Um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse
pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça reina pela justiça. Você está entendendo, irmãos, por que o nosso Deus fez justiça por nós? Por que eu preciso ser justo? Porque quando eu estou ali colocando em prática a justiça de Deus, queridos, eu estou debaixo da graça, não é da lei. Eu estou fazendo a coisa certa, não é porque eu temo a multa, a polícia, não, é porque eu estou debaixo da graça. É porque eu estou debaixo da graça. Eu não estou fazendo coisa errada, não é porque eu tenho medo de ser descoberto, a polícia bater na minha porta, a Receita Federal bater lá em casa. Não, nem lembro que isso existe. Eu lembro da polícia quando eu vejo eles na rua. Porque a justiça, queridos, como nós lemos aqui, ó, também a graça reinasse pela justiça. Para quê? Vida eterna. Isso é muito profundo, irmãos. Isso é muito profundo. E o nosso Deus é justiça. E Ele fez justiça por nós. E nos deu a graça. Reinar em vida. Amém? A Bíblia diz, Mateus 6,33. Eu vou citar aqui rápido, porque o nosso horário está findando. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. E o quê? E o quê? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nada vai te fazer falta, querido. Pode ter certeza. Se às vezes você faz justiça tirando do bolso, nada vai te fazer falta. Muito pelo contrário, vai te ser acrescentado. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Vocês estão entendendo como que justiça é profundo? O nosso Deus é justiça, o juiz de toda a terra. Ele fez justiça por nós. E Ele está me mandando, olha, eu agrado da justiça, tá? E busca ela. E busca ela. E eu quero buscar a justiça, pastor Valmir, a meu favor. Eu não quero buscar a justiça ao meu desfavor. Porque ali a gente vê, Adão, o juízo veio, a morte veio, a justiça veio. O juízo veio ali, a morte entrou. Como choramos por causa da morte. Mas Cristo veio e fez justiça a nosso favor, nos dando vida eterna, tirando a morte e vida eterna. Vocês entenderam? Via de mão dupla da justiça? Então eu quero usar a justiça de Deus ao meu favor. Use ela ao seu favor. Seja justo, faça a justiça. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Só para os irmãos entenderem, vamos ler aqui, Mateus capítulo 5, 6. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pastor Valmir, o senhor quer acrescentar alguma coisa, querido? Parabéns. Irmãos, e uma das coisas que, tipo assim, me isenta da culpa e me priva do arrependimento. Isso é muito profundo. Me isenta da culpa, me priva do arrependimento. Isso te priva do arrependimento. E a Bíblia diz, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. A Bíblia, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Quer dizer, converter, queridos, é fazer uma conversão, mudar de atitude, mudar o caminho. Mudar o caminho. Estou indo para cá, caminho de erro, a sabedoria, 14,8 provérbios, sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Esse caminho aqui é caminho de cemitério, é caminho de droga, é caminho de separação, é caminho de perdição. Opa, vou me arrepender e vou converter. Então uma coisa que me priva, queridos, me priva da culpa, não, e me priva, me tira a culpa, me privando do arrependimento, é a transferência de erro. 19:12 de Salmo fala assim, quem pode entender os seus próprios erros? Aí eu quero a síndrome de Adão. Senhor, é a mulher que tu me deste. A culpa não é minha. Você está todo errado e está transferindo a culpa para o outro. Não, a culpa é sua. Arrepende.
Não, eu tenho parte. Isso é justiça, irmãos. Eu tenho parte nesse erro. Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda. Eu não quero ficar vivendo dessa maneira, agindo assim, sendo bruto, ignorante. Senhor, me ajuda. Mas é a mulher que tu me deste, é a serpente. Como que a gente faz isso, pastor Valmir? Está me tirando o que? A culpa. Me privando de quê? De arrepender. Senhor, ó, eu comi mesmo, estou todo errado aí. E agora, ó, misericórdia e verdade vai adiante do seu rosto. Faz justiça, mas com misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me perdoa, me ajuda. Nunca mais fazer isso. Que é o exemplo de Davi, irmãos. Davi caiu lá, adulterou, o homicídio, arquitetou um plano, matou lá o homicídio. Mas ele matou os profetas e tal. Não, ele... Senhor, Salmo 51, depois você lê lá. E no final da vida dele, irmãos, colocou uma mulher extremamente formosa. A Bíblia diz, uma mulher extremamente formosa, Abissag. E ele não a conheceu. Ele aprendeu a lição. A maior preciosidade que você tem, que eu tenho, que nós temos, é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Ele aprendeu a lição, ele não conheceu Abissag. E como a gente vê um senhor de idade sem vergonha, né, pastor Valmir? Ele não, está vendo um monte de coisa acontecendo e sempre transfere a culpa. Não, está errado. Então, irmãos, nunca transfira a culpa é sua. A culpa é sua. Ser justo é reconhecer, Senhor, me perdoa, eu tenho parte nisso aí. Amém? Não transfira, porque se você transferir, você está tipo assim, a culpa é dele, ó. Ele é que tem que pedir perdão, ele é que tem que fazer. Não, a culpa é dele, ele que fez. E nunca vai chegar num consenso de arrependimento, de conversão, de mudança. Amém? Amém. 5,6 de Mateus diz assim, ó: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tem fome, irmãos, tem sede de justiça, igual tem sede de água, beba água direto, e come todo dia, né, Sandra? Semana passada, hein, Sandra? Eu, André e a Sandra, hein? Benção demais. Fome, sede de justiça. Uma pizza acabando aqui, irmãos. Que as criadas mesmo, pastor. Eu preciso ter fome, eu preciso ter sede de justiça, porque você vai ser farto de justiça a seu favor. A seu favor. Amém? Versículo 20 do mesmo capítulo: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. A minha justiça tem que exceder, queridos, a dos escribas e dos fariseus. Estava baseado na lei, quer dizer, a graça veio pela justiça. Amém? Então eu preciso ter fome, ter sede de justiça, cada dia mais. 23 de Mateus fala assim, ó: vós dai os dízimos da hortelã, do cominho, do endro, que é ervas, hortaliças, melhor dizendo, minúsculos, olha o tamanho da folha de hortelã. Vocês dão o dízimo, vocês são zelosos nisso, vocês são zelosos nisso aí, ó, mas desprezai o mais importante, a justiça. Deveis fazer aquelas sem omitir as outras. Vocês devem sim continuar dando dízimo aí da hortelã, do mínimo, mas deve também ser justo, fazer justiça. E às vezes fazia uma coisa. Quantas vezes nós fazemos o certo lá e fazemos o errado aqui? Somos fiel lá e infiéis aqui. Somos justos lá e injusto aqui. Eu preciso ser justo lá, eu preciso ser justo aqui. Amém? Amém? 7,24 de João diz para nós assim, ó: não julgueis segundo a aparência. Vamos aprender com o nosso Deus, irmãos. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E como a gente julga os outros? Pela aparência.
Uma vez, pastor, rapidinho eu fui no estado aí pregar. Mineirinho sabe como é que é, a gente chega, né, comendo pelas beiradas, quietinho, né, e tal. Aí pegou e me julgou pela aparência. Me julgou pela aparência, não vai sair nada aí. Daí falaram, depois ainda bem que a pessoa foi e me pediu perdão, né? Eu falo assim, por causa do jeito que a gente julga as pessoas pela roupa, pela aparência, pelo carro, por tanta coisa, a gente julga. Não vamos julgar ninguém pela aparência, irmãos. Vocês veem um irmãozinho lá e tal, simplesinho, com a roupa simples, o pessoal julga ele. Isso aí, ó. Às vezes aquilo ali está ligado diretão assim, ó, abriu a boca, o céu abre. Aí você está falando mal daquilo que poderia ser a seu favor, irmãos. Me ajude em oração. Está entendendo, irmãos? Não julga ninguém segundo a aparência, não. Julga segundo a reta justiça. E a gente precisa entender Mateus 7, que é muito mal interpretado. Não julgueis para não ser julgado. A pessoa está fazendo tudo errado e não quer que a gente julgue segundo a reta justiça. Meu filho, você está fazendo aí, ó, é caminho de morte. Para com isso. Olha, não julgue para não ser julgado. Aí então os juízes de toda a terra mesmo, das instâncias, está tudo perdido, tadinho. Está tudo perdido, que o trabalho deles é julgar. O trabalho deles é julgar, está tudo perdido. Tadinho, fica até com dó. Vamos orar, gente, os juízes da terra aí, né? Vamos orar, porque o trabalho deles é julgar, né, pastor Valmir? É só julgar. Então não julgue segundo a aparência, mas vamos julgar segundo a reta justiça, aquela questão com misericórdia e verdade, amém? E para trazer o benefício para a pessoa, a graça a reinar pela justiça na vida daquelas pessoas, amém? A favor, vamos usar a justiça a favor, nosso e dos outros, que a justiça não é só para me beneficiar, a justiça é para beneficiar todos. Como eu li aqui, repito, justiça, virtude moral que inspira o respeito dos direitos dos outros e de dar a cada um que lhe pertence. Amém? Queridos, eu vou finalizar aqui com 3 versículos, pastor Valmir. 3 versículos. Vamos fazer o seguinte para ganharmos tempo. Um irmão, abre aí para mim, faz favor. Pastor Washington. Me perdoa. Pastor Washington, 6,13 de Romanos. Aldinei, abre para mim aí, Apocalipse 22:11. E eu vou abrir aqui em Romanos 14. O nosso Deus é justiça, irmãos. Amém? Pastor Washington, pode ler para nós, por gentileza? 6,13 de Romanos. Não oferecemos membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Aleluia! Esse corpo vai ser apresentado, todos os membros que compõem esse corpo, língua, visão, audição, tato, olfato, todas as células, como membros de justiça, para levar o benefício, a graça pela justiça na vida dos outros. Aleluia! Não vou emprestar o meu corpo como membros de injustiça, fazendo isso. Você viu lá, Guilherme? Você viu lá? Você viu lá o N? Você viu? Não. Exemplo, tá aí? Exemplo, tá? Não. Nós vamos usar a nossa língua como membros de justiça para te abençoar, para orar por você, para abençoar a sua família. Amém? Aleluia. Agora eu vou ler aqui 14:17 de Romanos. Quem quiser acompanhar, depois aí o Odiné vai ler 22:11 de Apocalipse. Olha só. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, irmão, não é comida, não é bebida, não é nada material aqui, ó. O reino de Deus não é nada material, comida, bebida, não. É o que? Justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Qual capítulo? 14, 17 de Romanos. 17. É. Eu estou no 7. Está no 7, foi mal. Se eu falei errado, foi mal. E o versículo 18 diz assim, ó. Porque quem me... Olha isso, que profundidade, irmãos, isso aqui. Quem nisto serve a Cristo com justiça, com paz e com alegria no Espírito Santo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Porque você chega com justiça, com paz e com alegria. Quem não quer ter como companheiro, como amigo, como qualquer tipo de relacionamento, seja ele social, profissional, conjugal, seja o relacionamento que for. Quem não quer ter uma pessoa do seu lado que é justa, pacífica e alegre no Espírito Santo? Porque quem nisto serve a Cristo é agradável a Deus, primeiramente, que é a prioridade, e aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então eu quero estabelecer justiça pela graça, porque Deus é justo, Ele faz justiça, Ele fez justiça por nós, e Ele quer que nós façamos justiça aos outros. Amém? Vamos fazer isso. E Apocalipse, Aldiné, 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Amém? Tem gente, irmãos, que é injusto, ele está fazendo mais injustiça. Um abismo chamando 42, 7, 8, Salmo. Um abismo chamando outro abismo. É mentira sobre mentira, mentira sobre mentira, derrota sobre derrota. E ele vai ali, ó, num declínio diário. Injusto, mentira. Nós não. Quem é justo, faça-se mais justiça. Verdadeiro, cada vez mais nós verdadeiros. E vamos nessa sequência de ascensão à eternidade. Amém? Vamos nessa sequência, não de declínio para a perdição, mas de ascensão para a eternidade. Amém? Porque a graça veio pela justiça de Deus, que foi feito lá. O juízo pecou, comeu, a morte reinou. Deus é justiça. Vocês comer aí, vai morrer. Ele deu a palavra dele. Palavra de rei não volta atrás. Aí pecou, comeu, tem que fazer justiça, hein? Tem que fazer justiça. Foi feito o juízo, a morte reinou. Mas ele fez justiça. O justo juiz, justificador, nos justifica de todo pecado. Cristo Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Amém. Então, faça justiça, porque Deus é justiça. Aleluia! Aleluia. Fica de pé, pastor Valmir. Pode terminar? Pastor, eu pedi a igreja para orar para meu filho, por gentileza, o Gabriel. Tá. Está com febre já tem 2 dias. A esposa está lá no hospital por ele. Amém. Vamos orar agora por ele. Pastor Valmir, só quer orar ou pode? Pode orar. Queridos, é o que nós falamos aqui no início, 15, 7 de João. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então vamos pedir nessa hora, em concordância de oração pela vida do Gabriel. Amém, Jesus. Porque 23 de Jeremias fala que esconder-se alguém esconderia de modo que eu não vejo, diz o Senhor. Porventura eu não preencho os céus e a terra? Então o Senhor está aqui, ouvindo a nossa oração, vai ouvir a nossa oração. E Ele está lá, atuando e operando e curando a vida do Gabriel. Amém? Pastor, Então, ora também pela vida da Valéria. amém. Que ela está com uma doença e assim, está com o corpo todinho tomado por feridas, sabe? Sei. E é assim, essa doença é de origem emocional. Sei. Então ela está muito abalada. O pai até sabe da história. Tá. Valéria. É. Amém, irmãos?
Gabriel e Valéria. Então vamos por sequência organizada. Vamos orar primeiro por Gabriel. Amém? Para a gente estar bem concordado aqui. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz, meu Pai, que nada, não existe impossibilidade para o Senhor. Não existe. O Senhor é o Deus do impossível. Então nessa hora nós oramos pela vida, conjuntamente com toda a igreja, pela vida do Gabriel. Aleluia. Senhor, a esposa do Aguinaldo está lá agora no hospital e nós estamos aqui na igreja orando, intercedendo, clamando. Vá de encontro agora e que aquela febre seja agora, Senhor, minimizada e que ela saia para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a cura agora, Gabriel, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos orar pela vida da Valéria. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o Deus de toda a terra. O Senhor é o Deus, meu Pai, que diz que lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado. Senhor, a Valéria tem, meu Pai, por uma questão emocional, Senhor, todo o seu corpo tomado por essa doença. E nessa hora, vá de encontro a Valéria, Senhor, e traz uma paz, porque o teu reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Traga paz para o emocional da Valéria, traga alegria para o emocional da Valéria, e para que essa doença que está, Senhor, repercutindo na pele, saia do corpo dela, para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Que eles recebam a cura, o Gabriel e a Valéria, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, esteja sobre a vida de cada um de vocês e sejam guardados, protegidos e livres de todo mal, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E vão em paz, que o Senhor te livre de todo homem covarde, sanguinário, todo condutor infrator no trânsito, se você esteja guardado de todo mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nosso Deus, querido, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Vão em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo.